Se esse modo de pensar cientificista é incapaz de nos levar a algum conhecimento, tropeçando aí no próprio ponto de partida, as nossas dúvidas permanecem. Conhecimento, como obtê-lo, onde encontrá-lo. Essa é a parte da aula que nós vamos simplesmente reafirmar o nosso comprometimento com os ensinos bíblicos. Todo sistema de pensamento começa de algum lugar. Se nós não começarmos de algum lugar, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, por onde começar? Da Bíblia. Normalmente, a primeira objeção contra a Bíblia como um ponto de partida é que ela alegam os oponentes dessa posição, ela é adotada sem primeiro demonstrar por argumentos racionais que ela é confiável. Mas ter um ponto de partida indemonstrável é inevitável. O sistema de pensamento que a gente viu tem um ponto de partida inverificável. Mesmo a matemática também tem suas premissas indemonstráveis. Qualquer um que queira ensinar alguma coisa deverá começar com algum princípio sem demonstração. E o princípio que nós estamos propondo aqui é a Bíblia. Mas se a gente é essencialmente crentes em Deus, por que não começar com algo mais fundamental, como a afirmação Deus existe? Porque isso imediatamente provoca a pergunta: que Deus? E nossa resposta deverá ser o Deus que se revela na Bíblia. Então, o nosso ponto de partida é a Bíblia. Se você diz que a minha afirmação fundamental é Deus existe, eu te pergunto: que Deus? Aí você vai me dizer: o Deus da Bíblia, invisível, onisciente, onipotente, que criou todas as coisas, é o Deus de Abraão, de Isaac, é o Deus que se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Enfim, você vai me dar, se você é um cristão, uma definição bíblica de Deus. Então, o ponto de partida é a Bíblia. E a gente pode dizer mais especificamente que o nosso ponto de partida é: os ensinos bíblicos são todos verdadeiros, que é uma declaração simplesmente da inerrância da Bíblia. Tendo como autor o Deus que não mente, a Bíblia, a palavra de Deus, é do princípio ao fim toda confiável. Ao adotar esse primeiro princípio sem demonstrá-lo, os cristãos não estão inventando nada de novo. De certa forma, ser um imitador do Senhor Jesus Cristo incorre necessariamente em adotar a Bíblia como um ponto de partida. Primeiro, porque dela provém todo o nosso conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa fonte de conhecimento daquele que a gente chama de mestre, o nosso Senhor, a gente conhece por meio das Escrituras. E em segundo lugar, o nosso mestre, como a gente conhece nas Escrituras, ele mesmo usava as Escrituras, que até então consistiam nos livros do Antigo Testamento, como ponto de partida sem demonstração. A gente vai percorrer agora o Evangelho de Mateus e ver as muitas vezes em que Jesus recorre ao Antigo Testamento como base dos seus ensinos e das suas respostas. Eu vou fazer uma série de citações que comprovam isso que eu estou dizendo, que Jesus Cristo, nosso Senhor, ensina, responde, argumenta, exorta, repreende a partir das Escrituras. Esse é o ponto de partida, partindo das Escrituras. Usando como ponto de partida as Escrituras, Jesus Cristo faz os seus ensinos, suas repreensões, suas argumentações, exortações e repreensões.
Após ser batizado, Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E a essas palavras Jesus responde aí como está no slide. Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. E aí o diabo transportou ele para a cidade santa, colocou ele sobre um pináculo no templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E a isso Jesus responde: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E aí depois o diabo transporta Jesus Cristo a um monte muito alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E faz a sugestão para Jesus: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E a isso Jesus responde: Retira-se, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. A respeito de João Batista, Jesus Cristo falou a uma multidão: Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Mais adiante, no capítulo 12, em um certo sábado, Jesus passava por algumas lavouras de cereal e os seus discípulos estavam com fome e eles começaram a colher espigas para comer. Vendo aquilo, os fariseus disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com os companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos seus sacerdotes. Então Jesus pergunta: Vocês não leram? E aí depois ele continua: Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. A gente começou no capítulo 4, a gente está no 12, só faltam 16 capítulos. Bom, seguindo então, em um outro momento, alguns fariseus aproximaram-se dele para pôr ele à prova e perguntaram a ele: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E a isso Jesus responde: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? E aí, mais adiante, pouco depois de chegar em Jerusalém, Jesus entra no templo, expulsa os comerciantes, derruba as mesas dos cambistas, bem como as cadeiras dos que vendiam pombos, e aí naquela ocasião ele diz: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Em resposta à indignação dos fariseus com as crianças que cantavam sobre ele: Hosana ao filho de Davi, Jesus Cristo disse: Vocês nunca leram: Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Mais adiante, referindo-se à rejeição dos fariseus e à autoridade e a rejeição dos fariseus à autoridade de Jesus Cristo, ele diz: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Mais adiante, ao ser questionado sobre a relação de marido e mulher após a ressurreição, Jesus responde: Vocês estão enganados
porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E ele continua: e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Mais adiante, na celebração da Páscoa com os discípulos, depois de dizer que um deles vai trair, Jesus diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. E aí, depois de terem cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras e Jesus disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Enfim, o que eu fiz aqui? Destaquei todas as partes do livro de Mateus, pelo menos eu acho que eu peguei todas, em que Jesus Cristo recorre ao Antigo Testamento para os seus ensinos, respostas, argumentos, exortações, repreensões. Ele faz isso a partir das Escrituras, ele parte delas, é o ponto de partida. Ele não faz um argumento fora para provar as Escrituras. Depois que ele provou as Escrituras, aí ele faz um argumento para responder a pessoa que com quem ele está falando. Não, o ponto de partida é as Escrituras. Não tem nada superior pelo qual as Escrituras possam ser provadas, porque elas devem ser aceitas como elas verdadeiramente são, como palavra de Deus. Enfim, eu acho que essas passagens são mais do que suficientes para mostrar que não dá para ser um discípulo de Jesus, um imitador de Jesus, sem reconhecer a veracidade e a autoridade das Escrituras e recorrer a elas para obter conhecimento. O tempo todo, Jesus recorre aos porta-vozes de Deus, os profetas, nos seus ensinos. Posteriormente, os apóstolos reconheceram a autoridade das Escrituras do Antigo Testamento, tal como Jesus, e reconheceram também que eles próprios, os apóstolos, estavam sendo usados por Deus para escrever Escritura. Paulo escreve aos Tessalonicenses: agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme verdadeiramente é, como palavra de Deus. E o apóstolo Pedro, ele coloca as cartas de Paulo no mesmo nível do restante das Escrituras, quando ele diz: tenham em mente, segunda carta de Pedro, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor Jesus significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Então, tem as cartas de Paulo e tem as demais Escrituras. Perceba aí que Pedro está equiparando as duas coisas. Para Paulo, é tão certo que as Escrituras são palavras de Deus que, em certo momento da carta aos Romanos, ele usa a palavra Escritura e Deus como sinônimo. Ele escreve: a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Uai, a Escritura diz ao faraó ou Deus diz ao faraó? Sim, as Escrituras são Deus falando. A Escritura não é obra humana, é Deus impelindo homens
para escrever o que ele quer que seja escrito. É como Pedro ensina. Ele diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E quanto aos cristãos pós-apostólicos, ou seja, todos os que vieram após os apóstolos até os dias de hoje, eles também tomavam a Bíblia como ponto de partida. É por isso que as confissões de fé de Westminster, a Confissão Batista de Londres e mesmo a nossa pequena confissão de fé ali da SEC começa afirmando a veracidade da Bíblia. Todos os outros artigos de fé, todo o resto que a gente alega ser conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus Cristo, da salvação e tudo mais, da queda, da redenção, da vida futura, depende deste primeiro princípio, de que a Bíblia é totalmente verdadeira. Enfim, se nós queremos ser discípulos de Jesus e dos apóstolos, nossa atitude para com a Escritura deve ser a mesma que a deles. Aceitá-la em toda a sua inteireza e usá-la como base, como primeiro princípio, como fundamento, como ponto de partida para os nossos ensinos. Não há nenhum princípio superior pelo qual as Escrituras precisam ser provadas. Elas devem ser reconhecidas como verdadeiramente são, como palavra de Deus. Arqueologia, história podem até servir de alguma forma para silenciar as pessoas que se opõem à Bíblia, mas a nossa persuasão de que as Escrituras são palavra de Deus provém, em última instância, do testemunho interno do Espírito Santo, que nos convence da veracidade da Bíblia e torna os nossos pensamentos escravos da palavra. Então, respondendo a nossa pergunta especial, a nossa pergunta inicial, especial também, mas inicial, como obter conhecimento, como encontrá-lo? Resposta: na Bíblia. Tudo o que há de mais importante para a gente conhecer ou é expressamente declarado na Bíblia, ou pode, por boa e necessária consequência, ser deduzido dela, como diz a Confissão de Fé de Westminster. Agora, para mostrar a superioridade desse primeiro princípio em relação ao princípio criticado na última parte, a gente pode ver se as críticas que nós fizemos ali se aplicam a este nosso primeiro princípio. Para começar, a gente criticou aquele sistema por não dar lugar a nenhuma distinção objetiva de certo e errado. Essa crítica não se aplica àqueles que partem do princípio de que a Bíblia é toda verdadeira. Ela é o exemplo máximo. Essa crítica definitivamente não se aplica. Ela é o paradigma de sistema de ensino de uma moral objetiva. Ali a gente encontra com suficiente clareza as exigências de Deus para todos os homens. Trata-se de uma moral objetiva porque não provém da subjetividade humana. Se algum homem possui sentimentos e emoções contrários aos que a Bíblia ensina sobre roubo, sobre assassinato, sobre corrupção política, problema da pessoa. O que ela deve fazer é se conformar às exigências de Deus, e não o contrário, não as leis de Deus se conformarem às suas vontades, como era a crítica que a gente fez lá no nosso vídeo, de que as leis deveriam acompanhar as emoções, os sentimentos das pessoas da sociedade. Aqui não. Aqui você se conforma com as leis objetivas e absolutas e exigidas de serem obedecidas por Deus. E se não se conformar,
as autoridades estão legitimamente autorizadas por Deus, pelas Escrituras, a puni-los. E então a gente tem aí uma fortíssima base para moral objetiva. Segundo, a gente criticou aquele sistema por causa da sua incapacidade de evitar o ceticismo. Na melhor das hipóteses, a afirmação de um fato é apenas muitíssimo provável naquele sistema, mas a verificação é sempre inconclusiva, podendo ser a afirmação negada diante de novas evidências. Essa crítica não se aplica àqueles que partem do princípio de que a Bíblia é toda verdadeira. Não é apenas muito provável que Deus veio ao mundo e habitou entre nós. É certo. Não é apenas muito provável que Jesus Cristo tenha transformado água em vinho. É certo. Não é apenas muito provável que ele retornará em breve. É certo. Não é apenas muito provável que quem crê nele tenha a vida eterna. É certo. Não é apenas muito provável que Deus preserva os seus eleitos na fé. É certo. Então, assim, nenhuma afirmação bíblica está sujeita a ser reavaliada frente a novas evidências. Porque, como eu disse, a nossa persuasão não está baseada em evidência, está baseada no testemunho interno do Espírito Santo. Então, qual que é a probabilidade de que as pragas do Egito não tenham ocorrido? Desculpa. A probabilidade de que isso tenha ocorrido é 100%. Qual que é a probabilidade de que Davi tenha de fato sido rei de Israel por pelo menos 40 anos? Ou qual que é a probabilidade de Davi de fato ter sido o segundo rei do antigo Israel? A probabilidade é 100%. Qual que é a probabilidade de que Paulo não seja um verdadeiro apóstolo de Cristo? É 0%. Ele é. Está dito, está escrito. Qual que é a probabilidade de que Jesus não seja o descendente de Davi? Probabilidade de 0%. Então, se alguém quiser zombar dessas certezas absolutas, que a gente não demonstra nem verifica por critérios científicos, deixa zombar. Como está escrito, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. No final das contas, a gente vê quem é louco e quem que é sábio. A nossa terceira crítica é que aquele princípio acaba por destruir a si mesmo e todo o sistema que depende dele. Essa crítica não se aplica àqueles que partem do princípio de que a Bíblia é toda verdadeira. Claro, nós não prometemos a ninguém onisciência, não prometemos solucionar todas as dúvidas das pessoas, nem dizemos que não há passagens difíceis de entender na Bíblia. Mas a gente tem, sim, muitos ensinamentos dignos de toda aceitação. Enquanto o sistema que a gente viu nessa aula não tem base nem para ensinar a si mesmo. Partindo da Bíblia, você não vai aprender a temperatura de fusão do alumínio, não vai aprender quais eventos ocasionaram a Primeira Guerra Mundial, não vai aprender qual é o tempo de gestação de uma ovelha, não vai aprender a usar anticorpos para produzir vacinas, não vai aprender como usar a resistência do ar ao seu favor para levantar um avião do chão. Não vai aprender nada disso. Você vai aprender doutrinas muito mais valiosas que essas. Sobre Deus, sobre você mesmo, sobre a origem de tudo, sobre os nossos sofrimentos, sobre a ira de Deus contra os nossos pecados, sobre a incapacidade do homem de buscar e obedecer a Deus, sobre o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo, sobre a salvação pela fé, sobre a perseverança dos santos, sobre a era futura, sobre o governo civil,
sobre o casamento, sobre o trabalho, etc, etc, etc. A gente tem sim muitos ensinamentos dignos de toda a aceitação. Então, a Bíblia tem tudo aquilo que o verificacionismo não tem. A gente provê, não a gente, a Bíblia, a palavra de Deus provê tudo aquilo que falta naquele sistema. Para concluir essa aula, eu gostaria de dar algumas das minhas próprias opiniões sobre a interface entre fé e ciência. Mais especificamente, eu quero insistir de que esse nosso primeiro princípio, de que a Bíblia é toda verdadeira e que, embora não nos dê conhecimento científico, nos dá um conhecimento muito mais precioso, isso é algo imprescindível. Não dá para a gente abrir mão disso de jeito nenhum. Na Bíblia, nós conhecemos a Deus e a nós mesmos. Ela é muito mais valiosa do que os seus livros de ciências. Sua autoria, a autoria da Bíblia é divina e isso requer que a gente trate a Bíblia com a máxima reverência. Infelizmente, nós temos visto entre cristãos que me parece impressionados com a precisão, com a exatidão, com o rigor metodológico e com os resultados extraordinários da ciência, na medicina, nas tecnologias de comunicação, nas viagens espaciais, etc. Impressionados com tudo isso, eles são muito rápidos para fazer afirmações, para aceitar afirmações de cientistas só por serem cientistas. Como o Raoni comentou naquela aula sobre naturalismo, vocês sabem como que a força que o dito está cientificamente comprovado que tem nos nossos dias. Você falou isso, acabou, encerrou a conversa. Ela é quase equiparada ao assim diz o Senhor dos profetas. E isso tem sido absorvido, eu creio indevidamente dentro da igreja. Muita gente está indo rápido demais aceitando as conclusões científicas por serem científicas. Eu creio que essa não seja a melhor atitude. A gente não pode ser rápido demais para aceitar nenhuma afirmação científica. Como eu disse, o nosso ponto de partida é a Bíblia. Então, se o Papa, ou o anjo do céu, ou um cientista renomado disser algo diferente, a gente já sabe quem está errado. E não é a Bíblia. É o Papa, ou é o anjo do céu, ou é o cientista renomado. Para exemplificar esse tipo de atitude que eu acho que é um pouco precipitada, dentro da igreja tem um certo autor que ele está explicando nessa passagem no slide a sua posição que harmoniza Gênesis com a teoria da evolução, e ele faz a seguinte sugestão. Talvez o que Gênesis esteja nos dizendo é que Deus escolheu um casal dentre os primeiros hominídeos para uma vocação especial, singular e exigente. Esse casal, chame-o de Adão e Eva se quiser, seria o representante de toda a raça humana. Então, veja bem, uma coisa é você, como um indivíduo, baseando-se no que você considera ser uma evidência cientificamente suficientemente científica, você ter uma opinião de que a evidência científica é suficientemente satisfatória a respeito de um ponto, nesse caso, na existência dos hominídeos antes de Adão, ter essa opinião é uma coisa, mas sugerir que Gênesis talvez
esteja nos dizendo isso, aí é ir dar um passo além. Porque você vai ler no texto o que você acha que foi mesmo. É colocar no texto o que não está ali. É obscurecer o texto, porque lendo Gênesis ninguém vai chegar em hominídeo nenhum, ninguém vai chegar em antepassado de Adão. Como você chega num antepassado de Adão lendo a Bíblia? Não, é óbvio que isso vem de fora, aí é colocado ali dentro, e aí talvez Gênesis esteja querendo nos dizer que Deus escolheu um casal dentre os primeiros hominídeos para uma vocação especial. E isso eu acho que é ir longe demais. Eu sei que tem gente que discorda, mas essas são as razões pelas quais eu acho que é ir longe demais. Então, peraí. A Bíblia não é um livro de ciência, mas também os livros de ciência não são livros de interpretação bíblica. Quando mistura essas duas coisas, dá um trem muito feio. E isso eu acho que seja um exemplo disso. Eu estava ouvindo um podcast hoje do Guilherme de Carvalho com o Bibo e com o Roberto Covalan sobre fé e evolução. Aí, num determinado momento, o Guilherme de Carvalho está dando um tipo de exemplo quando essa mistura entre ciência e religião dá muito errado. E aí ele falou de um certo indivíduo que calculou a velocidade do Espírito Santo no vácuo. E ele chegou à conclusão de que o Espírito Santo era um pouco mais devagar do que a luz. Então, assim, só de falar isso, a gente já vê o absurdo que tudo isso quando você começa a misturar as coisas assim de maneira tão indevida e pensando as coisas assim de maneira tão leviana, fazendo parece que como a ciência é muito louvada, muito bem sucedida, muito elogiada, parece que os cristãos se sentem na obrigação de absorver os conceitos, as ideias, para que eles também tenham alguma proeminência, alguma distinção, alguma voz, né, para essa humanidade. Mas eu não acho que seja esse o caminho. Quando as coisas são misturadas, dá ruim. Enfim, eu falei que eu ia falar da interface. Sim, eu acho que tem uma interface. E a interface, a minha sugestão é essa aqui. Estude seus livros de ciência. Estude mesmo. Tem muita coisa boa que pode ser feita através do domínio dos conceitos e técnicas científicas. Mas, se alguns dos seus livros, ou professores, ou cientistas que você acompanha ensinam algo que está em desacordo, ou está muito estranho de combinar com a escritura, você já sabe quem que está errado. E não é a escritura. Aquela parte daquele ensino que está sendo te passado, você pode descartar como sendo pseudociência, porque se está em desacordo com a escritura, não pode ser verdade. Seja na engenharia, na psicologia, na medicina, na educação física, em todas as áreas a gente vai ter pessoa ensinando coisas erradas sobre a natureza, sobre o universo, sobre o homem e tudo mais, e indo muito, 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 muito além daquilo que pode ser verificado. Eu sempre desconfio, principalmente, das afirmações feitas sobre o passado muito distante, porque isso é muito difícil de fazer afirmações sobre isso. Eu tenho uma visão mais pragmática da ciência,
Eu vejo mais ela como sendo uma ferramenta útil do que algo para nos iluminar sobre questões importantes da vida e tudo mais. Isso eu acho que a Bíblia faz muito melhor, muito mais, de maneira muito mais suficiente. Enfim, são apenas opiniões, eu estou falando aqui sem essa parte, eu nem tenho nas minhas anotações, não estou aberto para conversa, não estou impondo nada, são apenas as minhas considerações finais depois que eu preparei essa aula. Claro que as coisas passam na nossa cabeça e tudo mais, e aí eu estou falando aqui o que tudo isso, toda essa conversa sobre verificacionismo, sobre Bíblia, sobre inerrância da Bíblia, o que isso tudo tem me feito pensar. E a minha segunda sugestão é justamente que nós não negligenciemos o estudo da Escritura, que nos dá um conhecimento imprescindível. Pessoal, eu sei que sua carga horária é puxada, que a escola, a faculdade, o trabalho consome muito do seu tempo, mas a gente não pode deixar que essas coisas consumam tanto do nosso tempo a ponto de não sobrar tempo para meditar nas coisas de Deus, para estudar naquilo que é verdadeira fonte de conhecimento. Pense só na incoerência que é ter o Criador do Universo escrever um livro para você e você usar todo o seu tempo estudando o livro dos outros ou fazendo outras coisas. Definitivamente não é esse o exemplo deixado por Cristo e seus apóstolos. Não seja como Marta, ocupada demais com os seus afazeres para se assentar nos pés de Jesus para aprender alguma coisa. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Eu espero que as reflexões dessa aula sirvam para renovar o seu interesse ou fomentar seu interesse pela palavra de Deus, que é sim verdadeira fonte de conhecimento, embora outras pessoas pensem que seja loucura. Eu termino com essa exortação de Paulo aos Colossenses, quando ele diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Tenham cuidado com isso. Um só é o nosso mestre, e não é o cientista, não é o Papa, não é o anjo do céu. Se alguém fala alguma coisa que está em contradição com o que Cristo nos diz através da sua palavra, que é a Escritura, a gente já sabe quem está errado. Tem que tomar muito cuidado com as filosofias vãs e enganosas, tá bom? Então é isso. E a gente fica por aqui. Tô cansado, minha voz já não aguenta mais, mas eu espero que tenha sido proveitosa essa aula para vocês, assim como foi proveitosa para mim preparar ela. Foi muito bom. É isso. Um abraço para vocês e até a próxima.